ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas. Será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e da sua divina exemplificação. Outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram, o que ouviram, pois como prática vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do Mestre, as situações e fatos que não foram por ele registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas? Não hesito em afirmar que os pósteros hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. Passam-se alguns meses da primeira viagem apostólica. Todos devem lembrar que em Listra, onde Paulo conheceu o menino Timóteo, sua mãe Eunice e sua avó Lóide, é a cidade onde ele foi apedrejado a ponto de ser dado como morto. Disfarçadamente, os amigos do apóstolo recolhem o seu corpo, dizendo aos outros que ele havia morrido, e tratam de recuperá-lo. Decorridas 2 horas, 3 vultos silenciosos aproximavam-se. Muito aflito, Barnabé deixara o leito, não obstante o estado febril, para acompanhar Lóide e Eunice, que, avisadas por Gaio, acorriam com os primeiros socorros. Todos renderam graças a Jesus, enquanto Paulo tomava pequena dose de vinho reconfortador. Organização espiritual poderosa, apesar das sevícias físicas, o tecelão de Tarso levantou-se e regressou à casa com os amigos, levemente amparado por Barnabé, que lhe oferecera o braço amigo. O resto da noite passou-se em conversações carinhosas. Os 2 emissários da Boa Nova temiam a agressão do povo às generosas senhoras que os haviam hospedado e socorrido. Sentiam que era preciso partir para evitar maiores incômodos e complicações. Em vão a palavra de Lóide se fez ouvir, procurando dissuadir os pregoeiros do Cristo. Debalde Timóteo beijou as mãos de Paulo e lhe pediu que não partisse. Receosos de mais tristes consequências, depois de coordenarem as instruções necessárias à igreja nascente, transpuseram as portas da cidade ao amanhecer em direção a Derbe, que ficava algo distante. Depois de penosa caminhada, atingiram um novo setor de trabalho, onde haveriam de estagiar mais de 1 ano. Embora entregues ao trabalho manual com que ganhavam o pão da vida, os 2 companheiros precisaram de 6 meses para restabelecer a saúde comprometida. Como tecelão e oleiro anônimos, Paulo e Barnabé deixaram-se ficar em Derbe longo tempo, sem despertar a curiosidade pública. Só depois de refeitos dos abalos sofridos, recomeçaram a boa nova do reino de Jesus. Visitando os arredores, provocaram grande interesse da gente simples pelo evangelho da redenção. Pequenas comunidades cristãs foram fundadas em ambiente de muitas alegrias. Após muito tempo de labor, resolveram regressar ao núcleo original do seu esforço. Vencendo etapas difíceis, visitaram e encorajaram todos os irmãos escalonados nas diversas regiões da Licaônia, da Pisídia e da Panfilha. De Perge desceram a Atália, e de onde embarcaram com destino a Seleucia e dali ganharam Antioquia. Ambos haviam experimentado a dificuldade dos serviços mais rudes. Muita vez se viram perplexos com os problemas intrincados da empresa. Em troca da dedicação fraternal, haviam recebido remoques, açoites e acusações pérfidas. Contudo, através do abatimento físico e dos gilvazes, irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual. É que entre os espinhos da estrada escabrosa, os 2 companheiros desassombrados mantinham ereta a cruz divina e consoladora, espalhando a mancheias as sementes benditas do evangelho de redenção. Quando conversam em Jerusalém, 2 anos mais tarde, sobre as dificuldades financeiras da crise que se estabeleceu na cidade, e eles cogitavam do fato de não terem mais condições de manter a casa do caminho, eles estabelecem um plano para uma nova viagem, pedindo ajuda financeira
aos companheiros das novas igrejas nascentes. O projeto é extraordinário, disse Pedro, e viria a resolver os grandes problemas de nossa vida. O filho de Zebedeu, Tiago, né? João, que tinha os olhos radiantes de júbilo, atacou por sua vez o assunto objetando: mas e o dinheiro? Onde encontrar os fundos indispensáveis ao grandioso empreendimento? O ex-rabino entrou em profunda meditação e esclareceu: o mestre auxiliará nossos bons propósitos. Barnabé e eu já empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho e vivemos em todo o seu transcurso a expensas do nosso trabalho. Eu, tecelão, ele, oleiro, em atividade provisória nos lugares onde passamos. Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a igreja de Jerusalém. Provaríamos nosso desinteresse pessoal, vivendo à custa de nosso esforço, e recolheríamos as dádivas por toda parte, conscientes de que, se temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria a estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Estava esboçado assim o programa a que o generoso apóstolo da gentilidade haveria de submeter-se pelo resto de seus dias. No seu desempenho teria de sofrer as mais cruéis acusações, mas no santuário do seu coração devotado e sincero, Paulo, de par com os grandiosos serviços apostólicos, levaria a coleta em favor de Jerusalém até o fim da sua existência terrestre. Ouvindo-lhe os planos, Simão levantou-se e abraçou-o, dizendo comovido: sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. Todos nós lembramos que o desenlace de Paulo, decapitado às ocultas, sem julgamento justo, por estratagema de Tigelino, prefeito dos pretorianos do imperador Nero. A decapitação de Paulo o surpreende com um golpe que é simplesmente o desenlace desta dimensão da matéria. Após o primeiro choque, ele se vê novamente cego no plano espiritual, apenas para dar as condições de um reencontro caloroso com Ananias e Gamaliel, os primeiros que vêm saudá-lo no retorno ao mundo verdadeiro. Observando-lhe a intensa comoção, Ananias perguntou: qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos? Paulo de Tarso intimamente recordou Abigail e os anelos sagrados do coração, como aconteceria a qualquer ser humano, mas integrado no ministério divino, que manda esquecer os caprichos mais singelos, e sem trair a gratidão à misericórdia do Cristo, respondeu comovidamente: meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Tão depressa o disse, e a luminosa assembleia se punha em movimento. Assombrado com o poder da volitação, Paulo observava que as distâncias nada representavam agora para as suas possibilidades espirituais. De mais alto continuavam fluindo harmonias de sublimada beleza. Eram hinos que exaltavam a aventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Paulo desejava imprimir à divina excursão o sabor de suas reminiscências. Para esse fim, o grupo seguiu ao longo da Via Ápia, em Roma, até Arícia, de onde se desviou em direção a Puzoles,
em cuja igreja se deteve em preces por alguns minutos de ventura inigualável. Daí, a caravana espiritual demandou a ilha de Malta, transportando-se em seguida para o Peloponeso, onde Paulo se extasiou na contemplação de Corinto, dando curso a recordações carinhosas e doces. Inflamados de entusiasmo fraternal, os componentes da caravana acompanhavam o valoroso discípulo no caminho das sagradas lembranças que lhe vibravam no coração. Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade, Éfeso, foram pontos nos quais o apóstolo estacionara, demoradamente orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Atravessadas as zonas da Panfilha e da Cilícia, entraram na Palestina, tomados de júbilo e sagrado respeito. Em todos os caminhos incorporavam-se emissários e trabalhadores do Cristo. Paulo não conseguia avaliar a alegria da chegada a Jerusalém sob o prodigioso azul do crepúsculo. Obedecendo ao alvitre de Ananias, reuniram-se no cimo do Calvário. Ali cantaram hinos de esperanças e de luz. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolheram-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular. Como se houvesse rasgado a imensurável ombela azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa. 3 vultos que se aproximavam radiantes. O Mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos num assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos 2 irmãos de Corinto, beijar-lhes as mãos no seu arrobo de ventura. Mas qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom? Procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. Nossas lembranças de Paulo nos comovem, mas como trabalhadores do Cristo, nos cabe uma lembrança. Admiramos Paulo, muitas vezes esquecendo que nessa trajetória do erro à verdade, lhe foi possível o esforço íntimo para vencer a si mesmo. Nas relações, para ampliar a confiança e o amor com os primeiros apóstolos. Com o Cristo, na busca de um ideal. Este esforço, todos nós podemos fazer. Começar com o íntimo. Abraçar aos amigos e irmãos. E ir em busca do Pai Criador, é algo que nós estamos aprendendo a fazer. Quando lemos a narrativa de Emmanuel, podemos ter a tendência
a assumir que Paulo está nas estrelas e nós estamos aqui, portanto tão distantes que isentos de imitar-lhe o esforço. O caminho íntimo, de grupo e do ideal, nós estamos aprendendo a fazer juntos. Nós vamos fazer isso com o projeto que recebeu o nome deste apóstolo que nos inspira. Nós vamos fazer isso juntos e seremos abençoados por Jesus ao longo de toda a caminhada.